Podcast A Mente que Mente. Na busca do autoconhecimento, uma vida mais equilibrada e saudável. Produção da Rádio BaruchFM.com. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui pela Rádio BaruchFM.com e também em diversas plataformas de streaming com o podcast A Mente que Mente. Eu sou Bruna Weinrebe e esse é um programa voltado para o autoconhecimento. E a cada semana teremos um convidado diferente. Hoje, nossa convidada é a nutricionista Mariana Tomaszewicz e falaremos sobre nutrição comportamental. Oi Mari, tudo bem? Oi Bru, tudo, e você? Tudo bem. Primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui, eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente. E eu queria que você falasse um pouco sobre você, assim, sobre sua formação, o que você faz atualmente. Obrigada pelo convite, é um prazer meu. Bom, vamos lá, eu sou Mariana Tomaszewicz, como vocês queiram me chamar. Eu sou nutricionista, eu sou especializada em nutrição vegetariana e vegana e também trabalho com comportamental, que é o tema de hoje, né, no nosso podcast. Isso. Eu tenho formação pela Universidade Paulista em Santos, também fiz uma graduação sanduíche. Para quem não sabe, eu tive uma bolsa de estudos, estudei um período da minha faculdade de nutrição no Chile. Lá minha vida mudou, virei vegetariana, depois vegana, e foi uma ótima especialização que eu trouxe para minha carreira, né? Já atuo aí há mais de 2 anos. E é isso, assim, é muito legal, eu amo a minha profissão. Ai, que legal, uma vivência assim incrível, né? Muita história para contar. E assim, eu queria saber de você, Mari, quais são os principais motivos que levam as pessoas atualmente a procurarem uma nutricionista? Tá, vários são os motivos. Muita gente se fala também, assim, de melhorar a relação com a comida, pessoas que queiram fazer essa transição para o vegetarianismo, o veganismo, né? Desde que iniciou a pandemia, as pessoas têm uma preocupação melhor com o que elas estão comendo, colocando no prato, né? Essa busca por também reduzir o consumo de produtos de origem animal, visando o meio ambiente, saúde, né? E melhorar essa relação, que nem eu falei, né? Com a comida, com o corpo, conquistar os objetivos, seja de emagrecimento, seja de ganho de peso, de massa, que a gente fala que é hipertrofia, né? Ter uma melhora, assim, em condicionamento físico. São vários os motivos, mas basicamente isso. E dentro, né, disso, da relação com a comida, assim, como é que você vê as pessoas hoje com essa relação com a comida? Porque a gente vê muitas pessoas, vou ser fitness, vou fazer isso, vou, de repente, virar vegano, vegetariano, só que as pessoas não têm, às vezes, entendimento, né, do que está acontecendo. Então, somente nesse período de pandemia, essa relação com a comida, muitas pessoas engordaram, outras emagreceram. Como é que você vê essa relação, literalmente, com a comida, né? Tá, é bom que você tenha tocado nesse ponto, Bru, da pandemia, porque a gente tem um período pré-pandemia, durante e nós saindo da pandemia, né? Tá. Então, assim, a relação da alimentação, né, a pessoa com a alimentação mudou drasticamente, ou ela já tinha alguma questão ali um pouco escondida e isso acentuou, né, agravou com a pandemia pelo estresse da pessoa ficar dentro de casa, muitas vezes casada, com o filho, todo mundo junto, ou morando também com pai, mãe, irmão, amigo, todo mundo confinado. Às vezes tempo disponível também, né, para cozinhar, e faz um bolo, faz um pão, uma torta e vai se aventurando, é legal, mas muitas vezes perdeu a mão ali, né? Então, assim, a pessoa que já tinha alguma tendência ou para perder peso ou para ganhar peso, acabou acentuando com esse excesso de consumo dos alimentos, né, principalmente industrializados. Tá. Pelo medo das pessoas também, eu vou ter que higienizar todo o álcool, né, esse medo das compras, né? Então tem essa procura maior também pelos industrializados. Teve, né, na verdade. Então eu vejo muito essa questão, as pessoas pararam de fazer exercício também muitas vezes porque não conseguiram sustentar isso nas suas casas por falta de espaço, pela rotina de trabalhar mais. Muita gente perdeu emprego também ou ficou home office, né? Então são vários os fatores. Muitas mudanças, né? Muitas mudanças, né? Então a gente parte de um princípio que a mudança ela começa na mente e aí isso vai afetando o físico, a relação emocional, comportamental e aí a pessoa acaba descontando muitas vezes na comida. Então hoje em dia eu consigo observar muito mais no consultório essa questão da relação conturbada com a comida, né? Então, assim, sempre sofri com esse efeito sanfona, piorou na pandemia, ganhei muito peso, parei de fazer exercício, agora que eu tô procurando um nutricionista, porque muita gente tá se sentindo confortável para vir para uma consulta presencial ou continuar na modalidade online e voltar às atividades, né? Então, é meio que buscar essa
resgatar, na verdade, essa relação de mais de 2 anos, né? Tá. Então é bastante coisa aí. Nossa, é muita coisa. Você falou algo bem legal que é que começa na mente, né? Exato. E como é que você poderia, assim, explicar essa questão de começar na mente, né? Porque a gente conversou um pouco antes, né? Pra gente entender, assim, o que a gente ia conversar aqui. E aí a gente falou sobre isso, começar na mente. Por exemplo, uma atividade física. Não adianta, eu vou fazer uma atividade física, ok? Não, é um processo na cabeça mesmo, na mente, né? Assim, como é que você explica isso, por exemplo, o processo que a pessoa tem que viver até ela chegar realmente onde ela quer? Tá, é uma pergunta bem interessante, porque a gente tem várias questões, né? A mente é muito complexa, então por isso que eu gosto muito de trabalhar também com equipe multidisciplinar. Uhum. Porque muitas vezes a pessoa que tem essa questão muito focada na mente, né, de não conseguir executar algumas coisas, ou por autossabotagem, ou porque vai colocar a culpa no amigo, no marido, na esposa, no filho, no trabalho, porque a gente acaba direcionando muitas vezes o fato de não conseguirmos executar alguma coisa, transferir essa responsabilidade para outra pessoa e não assumir isso. Sim. Então isso a gente já sabe que começa na mente. Então, que nem você falou do exercício, a pessoa muitas vezes ela quer fazer, mas ela não consegue executar. E aí tem que entender o porquê que ela não consegue executar. Se é porque ela está se sabotando, uma autossabotagem, porque ela está transferindo a culpa para outra pessoa, ou porque realmente ela está com um processo de depressão, está com muita ansiedade, precisa de uma ajuda ali psicológica, às vezes psiquiátrica. Sim. Então, assim, tem muita coisa assim pra gente analisar. Mas que nem a pessoa quer emagrecer, eu tô fazendo restrição, mas aí gera a restrição, ela gera uma compulsão. Sim. Então, a pessoa que ela começa a restringir muito, fala, eu vou cortar pão, vou cortar macarrão, não vou comer mais doce, e aí ela quer viver à base de salada, de uma proteína seja vegetal ou animal, e aí ela tá com fome, aí ela se culpa porque ela tem a vontade, e a hora que ela chega na hora de comer num evento social, ou porque foi aniversário de alguém, ou aniversário, sei lá, da família, do amigo, teve que sair, aí ela não consegue se controlar. Aí ela se sente culpada. Então fica um loop infinito, né? É a culpa, busca uma recompensa, aí o que acontece? A pessoa tem um desequilíbrio de serotonina, de dopamina, que são os hormônios do bem-estar, do prazer, né? A gente tem uma desregulação dos hormônios de fome e saciedade, que são leptina, grelina, e aí tudo isso é neuro, né? Então é a parte neuroquímica. Nós somos formados por hormônios, então assim, a hora que alguma coisa desbalanceia por falta de sono, que é a privação, né? Ou dorme pouco, ou às vezes dorme muito, mas acorda muito à noite, não tem uma qualidade de sono. Nossa, tem vários fatores, se deixar a gente vai ficar falando horas aqui. Mas basicamente começa mesmo na mente com o processo de autossabotagem, de terceirizar a culpa, da pessoa tentar fazer, mas não tem um apoio. Às vezes fala, não, pra que você vai fazer isso? Né? Mas você tá bem assim. E a pessoa muitas vezes ela tem dismorfia corporal também. Ou seja, ela tá num corpo que é considerado pela sociedade muitas vezes magro, mas ela se vê como gorda, num corpo gordo, e ela não se reconhece. E aí ela pode desenvolver um transtorno alimentar. Então a gente tem transtorno alimentar, que seja anorexia, bulimia, ortorexia, que é a pessoa que é extremamente saudável, que não pode sair uma vírgula da dieta, do plano alimentar dela. Então tem várias coisas aí. Eu trabalho particularmente com alguns psicólogos de alguns pacientes que falam, não, dá pra trabalhar. O psicólogo também fala, não, legal, dá pra gente trabalhar junto. E aí a gente vai moldando esse comportamento alimentar. E como que executa isso? Colocando alimentos que a pessoa, por exemplo, goste, mas numa quantidade um pouco menor do que ela já está acostumada a comer. Pra fazer como se fosse um desmame. Aos poucos, não é nada de cortar, nada restritivo. Porque, que nem eu falei, vai gerar uma compulsão ali na frente. Então, assim, é infinito. São muitas as possibilidades. Por isso que eu gosto muito de trabalhar. Eu trabalho com vários psicólogos. É muito legal. E aí eu sempre mando para o paciente também uma parte de nutrição comportamental, tipo questionários que eles têm que responder, para a gente avaliando semana a semana. Como que foi a adesão ao plano alimentar? Como que você está se sentindo? O que você poderia ter feito melhor? O que você não conseguiu? Por quê? Aí a pessoa muitas vezes reflete e fala autossabotagem. E aí já está em terapia, aí a gente vai, trabalha junto com o psicólogo, passa essas respostas e vai trabalhando essa linha. Então é bem legal. Nossa, muito legal. Eu achei muito legal isso mesmo, de trabalhar em conjunto, né? Fala mais um pouco sobre isso, essa relação com o psicólogo e fazer um trabalho coletivo, né?
Achei muito legal isso. Fala um pouquinho mais sobre isso. Sim, é bem legal, porque assim, tem alguns psicólogos, é claro que a gente tem que encaixar as nossas agendas, né, de atendimento, né, para conversar, porque assim, tem que ter um período ali de reunião, que às vezes vai 1 hora, 2 horas, para discutir o caso daquele paciente específico. Se é um paciente, por exemplo, que tem dismorfia corporal, que é essa questão de não se reconhecer no próprio corpo, ou estar num padrão aceito pela sociedade, mas se vê num corpo mais gordo, né, e aí tem o julgamento da família, e família gordofóbica, aí entra várias questões. E na psicologia a gente vai trabalhando junto. Olha, qual ferramenta que nós podemos usar da nutrição comportamental junto com terapia cognitiva, né? Que costuma ser a linha do psicólogo que eu trabalho. Tá. E aí a gente vai aplicando, às vezes faz consulta em conjunto também, para nós conversarmos e entendermos, porque o emagrecimento, como é uma busca praticamente eterna, principalmente da mulher, começa na mente. Se você não está preparado para abrir mão de algumas coisas, para você mesmo se confrontar, entender o que está levando a você a se sabotar e terceirizar muitas vezes a culpa para a pessoa, eu não tenho tempo, eu tenho filho pequeno. Mas rolar o dedinho no Instagram, todo mundo tem tempo, né? Ficar 2 horas lá rolando o dedinho. Mas fala, não, eu não consigo ir pra academia, tenho vergonha de colocar tal roupa, como que as pessoas vão me olhar. Parte do princípio, muitas vezes, que a pessoa tem medo do julgamento do próximo e deixa de fazer as coisas. Sim. Então, assim, é muito complicado, é um trabalho, na verdade, é um tratamento nutricional e psicológico que levam meses, tá? Assim, às vezes pode levar 1 ano, até mais, dependendo do estado da pessoa, para ela conseguir alcançar o objetivo. Aí você vai ouvindo em consulta, né? Que nem o meu caso. Eu já pulei de galho em galho, já pulei de nutricionista em nutricionista, sempre tem o cardápio ali certinho, bem calculado para mim. E aí eu executo e depois disso, o que acontece? Eu consigo emagrecer 5 quilos em 2 meses, mas depois eu não tenho mais ânimo para seguir a dieta e aí já desisti de tudo, entende? Então são várias coisas que a gente tem que olhar, o porquê essa desistência, como que foi a abordagem do outro profissional, estava trabalhando em conjunto, não estava, é bastante coisa. Você está ouvindo o podcast A Mente que Mente. E você que está acompanhando aqui pela rádio barucfm.com e também nas plataformas streamings, o podcast A Mente que Mente. Eu sou a Bruna Weinreb e esse é um programa voltado para o autoconhecimento. E hoje a nossa convidada é a nutricionista Mariana Tomaszewicz e a gente está falando sobre nutrição comportamental. Mari, voltando a falar sobre comparação, né? E eu ia te perguntar sobre redes sociais. É uma vitrine de comparação, né? É um lugar que as pessoas se comparam muito. Fala um pouco pra gente sobre essa questão da comparação. Tá, é um bom tema esse, é uma linha muito tênue também, né? Porque assim, com a pandemia, todo mundo se viu nas redes sociais, né? Rolando o dedinho o tempo todo no Instagram, e aí comparando principalmente com as blogueiras fitness, né? Que falam muito de dieta, de corpo, treino, drenagem linfática. Vida saudável. Vida saudável, exatamente. E aí, assim, a gente sempre tem a visão de que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. É, verdade. E só que as pessoas muitas vezes esquecem que na hora que a gente vai colocar um conteúdo numa rede social, principalmente falando do Instagram, que é a plataforma que eu acabo mais trabalhando, né, que eu tenho mais visibilidade para o meu trabalho, eu vejo que as pessoas tendem a se comparar e falar, eu quero o corpo de tal pessoa. Sempre tem um perfil ali de corpo, né, que a pessoa quer seguir. Só que as pessoas esquecem que aquela pessoa, ela tem tratamento de imagem, que ela tem tratamento corporal, tem academia 24 horas, é paga para isso, é paga por restaurantes. Então ela tem toda uma estrutura. Tem condições, né, de fazer isso. Sim, ela tem condições, mas muitas vezes ela é patrocinada, né, para ela vender aquilo, né? Sim. Ela embutir na imagem dela o corpo, a academia. E uma coisa que aconteceu muito, principalmente no primeiro ano da pandemia, foi você tem que ser produtivo o tempo todo. Ah, legal. Então assim, né,
você tá em casa, então o que você tem que fazer? Você tem que treinar, se alimentar bem. Muitas vezes a realidade da pessoa, ela tenta até fazer isso, mas não consegue, porque ficou home office, tá com o filho dentro de casa, tem marido, tem vó, tem mãe, tem sei lá mais quem dentro de casa, e ela tem que cozinhar, tem que trabalhar, limpar a casa, porque às vezes a ajudante dela não pôde ir mais trabalhar na casa por conta da pandemia, todo mundo ficou trancado. A pessoa não tem academia, a academia fechou. E aí, como que ela faz? Vai tentar fazer os hits da vida em casa, entendeu? Aí vai lá, baixa na loja, né, do celular, o aplicativo XYZ e tenta fazer. Correndo risco de ter alguma lesão também, né? Porque essa é uma questão. Não tem um profissional acompanhando. Exato, aí entra nessa questão de nutrição também, né? Então não tem uma nutricionista acompanhando. Óbvio, todo mundo quer, eu mesma, cheguei em casa, eu tô em casa, vou fazer um pão, um bolo, uma torta, beleza. Só que, todo mundo achou, pelo menos eu acredito, que a pandemia ia durar uns 15 dias, né? Sim. E aí a gente durou mais de 2 anos. E aí tem essa questão da rede social, então você tem que postar tudo que você tá fazendo, você tem que se comparar com o cara ou com a mulher. E isso é muito perigoso, né? Porque tem aquela coisa de ângulo. E tem muitas blogueiras também que elas desencorajam isso, né? Elas mostram a foto ou o vídeo numa determinada pose, que ela contraiu todo o corpo dela, ajustou a iluminação no programinha XYZ, e aí ela relaxa. E aí ela tá com barriga, tem celulite, tem estria, como a maioria das mulheres. Né? Então isso é muito perigoso de comparação, porque, por exemplo, até em gestante, que eu atendo muita família, a gestante às vezes tá com uma barriga que não é igual a de uma outra gestante famosa. Meu Deus. E quer se comparar nisso também, né? E fala, nossa, minha barriga tá maior, tá menor, eu tô com estria aqui, mas ela não tem. Só que exatamente isso, a edição de imagem, ângulo, iluminação, tem todo um aparato, tem toda uma equipe cuidando. Ou muitas vezes a pessoa sai plena do pós-parto, né? E aí ela fala, nossa, mas eu não tô plena pós-parto, eu tô vivendo um puerpério extremamente difícil, eu quero chorar, eu acho que não nasci pra ser mãe, às vezes vem questionamentos assim, aí ela vê uma cantora famosa que tá plena. Só que, a mulher tem babá, tem vários funcionários trabalhando com ela, né? Então, assim, essa comparação é muito perigosa, né? E aí as pessoas chegam no consultório muitas vezes falando, eu quero ter o corpo de tal pessoa, a minha gestação tá mais difícil porque eu não tenho um corpo igual de fulana, né? Então é muito, muito complicado, porque tem toda uma equipe, a pessoa é patrocinada, e muitas vezes eu falo pra pessoa em consulta assim, faz bem você seguir tal conteúdo? Você acha que isso te agrega? Isso é muito aí bom. A pessoa fala, não, eu já deixei de seguir, ou eu pretendo. Eu falo, então faça isso, não se compare. É uma limpeza, né? É uma limpeza, e assim, porque isso atormenta a mente, atormenta emocional, isso vira físico também. Aí a pessoa muitas vezes fala assim, eu quero pagar tantos R$1.000 para ter o programa que fez a pessoa emagrecer, por exemplo. Se a pessoa tem um transtorno alimentar ou já não se sente confortável no próprio corpo, a pessoa fica muito ruim da cabeça. Muito ruim, e assim, isso leva a vários gatilhos do tipo, eu não tenho dinheiro pra pagar ela, e eu sei que ela transforma o corpo das famosas, aí sempre vai pro lado famoso. É um ciclo, né? É um ciclo doentio, cara. É muito difícil isso, sabe? Então tem que tomar muito cuidado. Eu, assim, particularmente no meu Instagram, nas minhas redes sociais, eu evito muito falar disso, né? De, porque fulana fez apologia a tal coisa. Então, assim, eu nem dou margem pra isso, porque eu sei que aí a pessoa vai querer clicar e vai querer ler. Eu vou fazer com que a pessoa tenha acesso àquela informação. Verdade. Então, eu prefiro compartilhar coisas assim, tipo, olha, não venha com essa frase de enquanto eles dormem, você estuda, porque mostra que você tem que ser produtivo o tempo todo, mas a vida real não é essa. A gente tem que fazer o que é possível dentro da realidade da pessoa. Quero melhorar meu corpo. Perfeito, mas você tem que saber que você tem uma genética, que você tem uma condição socioeconômica. Então, quando eu monto, por exemplo, um plano alimentar, eu não coloco especificamente para a pessoa que ela tem que comer comprar tal alimento. Por exemplo, tem que comprar uma cenoura. Aqui em São Paulo a cenoura tá R$20 o quilo, às vezes no outro lugar tá 5. Tá. E aí a pessoa viajou e ela não tem mais acesso. Porque aí se ela vê alguma coisa, ela vai se comparar também. Tipo, eu tô com uma dieta aqui, eu também não gosto muito do termo dieta, tô com esse plano alimentar, por exemplo, da cenoura, mas eu não tenho condições no momento, mas eu vi que a famosa falou no Instagram que cenoura é bom pros olhos. Sim, é bom pros olhos, mas a gente tem tantos outros alimentos que muitas vezes estão mais baratos e você consegue comprar.
comprar. Entendi. Então tem que tomar muito cuidado, porque você vê, não é só olhar o corpo do outro, é olhar muitas vezes o que está no prato do outro. E quando você monta um plano alimentar, você tem que tomar cuidado, porque se a pessoa já te trouxe essas informações numa consulta, tem que tomar cuidado. Principalmente essa questão de comparação, só pra gente encerrar essa pergunta, eu vejo principalmente no consultório presencial, a pessoa já chega e fala, olha, eu tenho muita ansiedade, eu tenho tendência depressiva, eu vivo numa família gordofóbica, eu sofro preconceito pelo meu corpo, eu quero emagrecer porque eu quero me encaixar no modelo que a sociedade pôs como padrão. E o que acontece? A pessoa fala assim, eu quero me pesar, eu quero fazer bioimpedância, eu quero fazer avaliação corporal com adipômetro. Eu falo, olha, não te aconselho a fazer isso, porque você vai entrar num loop, vai piorar a sua situação da sua relação com o corpo, da sua relação com a comida, porque nós somos muito mais do que números, muito mais do que corpos. Com certeza. Não é apologia à obesidade, não é apologia à magreza, jamais. É você encontrar o seu biotipo, saber qual é o seu biotipo, fazer uma alimentação respeitando suas preferências, suas... enrolei agora. Até condição socioeconômica, física. Não, econômica, né? Econômica, exatamente isso. Então, assim, tem vários pontos que a gente tem que pensar na hora da elaboração de um plano alimentar e tomar cuidado, porque qualquer coisa ali que saia muito da curva, a pessoa pode entrar mais fundo ainda nesse loop. E aí se comparar, e fala, às vezes compara a dieta com a colega, porque passou com a mesma nutricionista, eu atendo família, então às vezes acaba comparando algumas coisas, ou mãe e filha, ou irmã e irmã. Tem alguns alimentos que vão ser em comum. Gente, é muita coisa, né? É muita coisa. Então, assim, quando a gente fala de comparação em rede social, eu não posso pensar só em corpos, eu tenho que pensar que se aquela pessoa posta foto do corpo, ela também posta foto do suplemento, que é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado com alimento, e fala, não, porque eu vi fulana falando de tal alimento, porque ela toma suplemento. Suplemento acho que é um tema bem importante que cabe nessa pergunta, porque às vezes a pessoa, ela é patrocinada por uma marca de suplemento, e aí aquela pessoa vende, ou aquelas balinhas para crescer cabelo, e acha que aquilo vai resolver o problema dela. Só que a gente tem que olhar todo um contexto, olhar exame de sangue, cada um tem sua individualidade. Aquela mulher tem cupom de desconto, ela ganha comissão. Não é que aquilo faz o cabelo dela crescer, ela tem tantos tratamentos por trás. Então a comparação, ela se estende muito além de um corpo, ela se estende até o que vai se colocar no prato, até o momento dela fazer a compra de algum suplemento, seja para ganhar massa, para emagrecer, um chá milagroso que não existe. Então é muita coisa. É muita coisa, né? É muita coisa mesmo. Eu achei bem interessante isso que você falou, porque às vezes uma simples cenoura pode gerar aí um problema, claro que não só isso, mas pode gerar aí um problema que a pessoa fica, porque fulana fez isso, e muitas vezes essas pessoas, a gente não tá falando de ninguém específico, mas às vezes a gente vê ali a imagem, só que por trás a pessoa também pode não estar bem, né? Então tem muito isso também, a imagem não quer dizer realmente como a pessoa se sente, né? Exato, até fiz um post esses dias no meu Instagram falando que a gente não pode associar a magreza à saúde, né? Porque a pessoa ela pode estar extremamente magra, mas estar com um transtorno alimentar, seja uma anorexia, uma bulimia, não menstrua mais por conta do baixo percentual de gordura, que não é muito saudável, no caso dela, específico, come, vomita, enfim, tem várias questões aí, né? E aí você olha o exame de sangue, às vezes o colesterol dela tá tão alto também, tá diabética. Tem muita coisa, tem que tomar muito cuidado com isso. E às vezes uma pessoa que tem um corpo mais gordo, né, que eu digo entre aspas, que não está dentro do padrão da sociedade, está acima do peso, ela pode estar com exames ok. Só que a gente tem que melhorar alguns pontos para não desenvolver um colesterol alto, uma diabetes, né, hipertensão também muitas vezes associada, né. Então tem que olhar todo o conjunto. É muita coisa para observar. Eu falo que nutrição, ela não é só montar dieta, como as pessoas gostam de falar. Maravilhoso, né? você falar isso. Porque assim, as pessoas falam, eu consigo passar num convênio, passo com o médico e ele me dá uma dieta de gaveta. Primeiro que o médico não pode passar dieta. Quem passa dieta é só nutricionista, atividade privada de nutricionista. Nem nutrólogo, que é o médico especializado em nutrologia, são coisas diferentes. E aí, por exemplo, a pessoa fala, eu vou colocar o cardápio lá no Google, porque Google, ele dá diagnóstico de tudo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque uma dor de cabeça pode ser uma simples dor de cabeça por você ter ficado no computador o dia inteiro, pode ser até um tumor. Então, assim, aí a pessoa já se dá diagnóstico, já sabe interpretar exame de sangue, já sabe se suplementar. Então, é uma linha muito tênue. Eu acho que informação é conhecimento, mas sempre passar por profissionais. Não é que você não possa ler, mas leia
em fontes seguras, né? Não é um site qualquer que vai trazer uma informação para você fazer uma dieta de 1.500 calorias que você vai emagrecer. Sim. Muitas vezes não tem um alimento que a pessoa goste, ela não tem acesso para comprar. E aí, como que fica? Sim. Né? Então é complicado. É bem complicado. Sim. E como é que você vê essa questão pós-pandemia, né? A gente está passando aí por essa transição. Você acha que as pessoas tomaram mais consciência? Ou por tudo que a gente está falando aqui, você acha que as pessoas estão realmente buscando uma melhora interna para trabalhar o externo, assim? Ou você acha que foi tudo... Porque falaram, pós-pandemia vai todo mundo ficar bem, não sei o quê. Mas eu acho que tem muita gente que talvez tenha até piorado. Igual você falou, muita gente engordou e tal. Como é que você vê, assim, esse quadro pós-pandemia da saúde? Tá, eu vejo um quadro pós-pandêmico com as pessoas com muita ansiedade, com depressão, com muitas vezes transtorno do pânico, medo de sair de casa, de socializar. Medo nem tanto mais de comida, mas elas estão sim mais preocupadas em se cuidarem. Tanto a nível mental, quanto emocional e também na relação da comida. Existe essa preocupação. Eu vejo que a procura pelos serviços de nutricionista, no geral, aumentou bastante, porque as pessoas perceberam, principalmente isso que você falou, e que eu já tinha comentado. Engordei na pandemia, ou emagreci muito, porque teve gente que perdeu o apetite, né? Eu não durmo direito, meu intestino não funciona, preciso voltar a fazer exercício. Então, as pessoas, elas estão buscando, mas assim, sempre buscando junto com o psicólogo, isso que eu tô achando interessante. Ótimo. Para as duas linhas, né? Então, a nossa demanda como profissional de saúde, falo por mim e pelos psicólogos, aumentou bastante. Até academia, educador físico, às vezes personal para quem tem mais condição, também aumentou a procura. As pessoas estão precisando, elas estão reconhecendo que precisam de ajuda a todos esses níveis e estão querendo se cuidar. Isso é uma coisa fantástica. A mente que mente. Bom, pessoal, e o podcast A Mente que Mente vai ficando por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a presença da Mari. Mari, você tem mais alguma mensagem, alguma coisa que você queira deixar para os ouvintes? Eu queria agradecer você pelo convite, foi um prazer. Só deixar a mensagem pro pessoal mesmo de realmente procurar uma nutricionista quando quiser adequar a alimentação, né? Ter essa consciência que é bem importante o nosso trabalho também para ajudar com o respaldo vocês, né? Que queiram melhorar a relação com a comida, queiram conquistar os seus objetivos, é bem importante. Muito legal. Deixa suas redes sociais, seus contatos, o pessoal te conhecer mais, te procurar no Instagram. Claro, o meu Instagram é @mari.nutriveg. É a forma mais fácil que vocês têm de me encontrar. E o meu contato, vou passar meu WhatsApp para vocês, que é DDD 13 40 42 0341. É o WhatsApp, tá? Não é número comercial. É número comercial, mas não é número de telemarketing. Fiquem tranquilos quanto a isso. Obrigada, gente. Legal, muito obrigada, viu, Mari? Obrigada, foi incrível, muito bom. E eu deixo o convite para vocês, para os próximos programas. Tem aí muita gente legal para participar, muito conteúdo bom. E o podcast A Mente que Mente você encontra na programação da radiobarucfm.com e nas plataformas de streaming. Esse podcast tem produção e apresentação de Bruna Weinrebe e sonoplastia e coordenação de Afrânio Vanderlei. Obrigada, pessoal, e até a próxima! Podcast A Mente que Mente. Na busca do autoconhecimento, uma vida mais equilibrada e saudável. Produção da radiobarucfm.com.